horinha, né? Para fazer um estudo prévio, mas as lições que caem são danadas, viu? Vocês já ouviram falar do livre-arbítrio? É isso? Livre-arbítrio. Já? Esse é o que mais nos... É danado esse livre-arbítrio aí. Meu Deus do céu. Eu tenho um amigo que falava, poxa, ser kardecista até que é bom, mas o livre-arbítrio, ele nos persegue. Mas é isso. O que é livre-arbítrio? Vamos lá. Vamos acertar isso juntos. Quem sabe me dizer quando a gente começa por esse livre-arbítrio? É o poder de decisão, né? Fazer. O seu poder de decisão. Certo ou errado? É isso? Vai da sua consciência. Vai da consciência, né? E a gente tem que tem que se responsabilizar por aquilo que fez, né? É como aquela história da porta larga e da porta estreita, né? Que a gente sabe o que tem que fazer, mas às vezes a gente opta por algo que seja mais fácil para nós, né? Então, é de se pensar. Mas vamos lá, vamos ver o que está dizendo aqui o nosso amigo aqui. É um livro, é o Jesus no Teu Dia a Dia, né? Do Aguinaldo Paviani, que tem aqui bastante coisa, tem bastante ensinos, né? Bastante ensinamentos para nós. Então ele começa assim: a crítica à vida alheia, via de regra, é desnecessária. A gente fala mal dos outros? A gente, nossa, é algo que eu acho que numa conversa, você numa roda, ou com quem quer que seja, a gente sempre cai nessa bendita, às vezes o papo está acabando, aí a gente lembra de falar mal de alguém. Então a gente precisa, né, se cuidar, né, do que nós vamos, né, criticar a vida alheia. Você faz alguma crítica? Eu não faço, eu sou santinho. Eu já estou ficando melhor. Quando me pego falando mal de um amigo, de alguém, eu falo, tome cuidado. Então já está acendendo a luzinha, viu, Norival? É bom já, não é isso? Pelo menos a gente já tem a luzinha que acende e fala, cuidado. A autocrítica é essencial, né? Nos analisarmos, fazer críticas, né? Sobre as nossas condutas, sobre o nosso caminho, sobre aquilo que a gente realmente precisa seguir, fazer, ir, voltar, entender melhor o ponto que nós estamos aqui na Terra. Então a autocrítica eu vejo assim como um dos bons ensinamentos para nós mesmos, que somos nós que estamos fazendo a própria crítica. Então lá no momento que a gente está ali meio que um lugar escondido, um lugar fechadinho ali, né? Fazer uma análise sua, poxa, o que eu estou fazendo? Né? Será que eu estou indo para o caminho certo? Será que eu estou conduzindo a minha família de forma correta? Será que lá onde eu trabalho eu estou me posicionando de acordo com o que realmente precisa ser colocado? Em todos os cantos, né? Em todos os posicionamentos. Qualquer lugar que a gente esteja, né, vivenciando, né, até dentro da casa da gente, como é a minha postura dentro da minha casa. Então a gente precisa, né, dar uma parada e fazer essa autocrítica. Preocupar-se com a vida alheia é descuidar-se da própria conduta. O que a gente tem para falar sobre isso? Já está dito tudo aqui, né? Ficar me preocupando com os outros. Esqueço a minha, meu Deus do céu. Aí às vezes está fazendo pior que o outro está sendo. Nossa, mas é mesmo.
vezes a gente, como ele fala aqui, né, a gente fica tão preocupado com a vida alheia, né, que a gente descuida da nossa própria. Esse revólver bendito que inventaram assim, né? Inventaram lá, são 2 para frente e 3 aqui, ó, me auto fazendo crítica. Então a gente, nos criticando, né? Eu estou criticando alguém. Eu acho que a gente precisa, eu acho que é vício, sabe? Nós somos viciados, fazendo uma parada. Acho que a gente já traz isso de outras vidas. E a gente acha que quando nós éramos bem mais primatas, acredito que nas rodinhas lá no meio da fogueira, né, a gente metia pau lá na tribo do vizinho, fazia já coisas já desde essa época. A gente já tem esse costume bendito de fazer as críticas de outrem, né? Então já vem antigo isso, está guardado aqui dentro da gente. Então a gente precisa o quê? Superar, né? E eu acho que é legal, porque a gente precisa, né, desse tipo de leitura, de ensinamento. É importante para nós, porque a gente está se preocupando o quê? Em nós nos desenvolvermos, em nós crescermos moralmente, né? Se nós estamos numa casa, estamos aqui precisando de ajuda, né, como todos nós precisamos, mas a ajuda, ela está dentro de nós, das minhas ações, do que eu preciso, para eu me corrigir e melhorar as minhas atitudes e tudo aquilo que eu faço. E eu preciso, né, que essa luzinha esteja sempre do meu lado. Falei mal de alguém, pé. Critiquei alguém, pé. Na nossa mente, para que isso não, né, a gente vai se vigiando, né, aos poucos. Não se esqueça de que cada qual tem o direito de ser e fazer o que quiser, já que Deus lhe concedeu essa possibilidade através do livre-arbítrio. Aqui é a resposta que a gente está tendo, né? O que é o livre-arbítrio? Cada qual tem o direito de ser e fazer o que quiser, já que Deus lhe concedeu essa possibilidade através do livre-arbítrio. Nós somos, assim, eu acho a doutrina kardecista, ela é maravilhosa por isso. Nunca ninguém vai dizer que você não pode fazer o que, né? Você tem que, para você seguir a doutrina kardecista, você precisa fazer isso, você precisa daquilo. Não. Nós somos livres para fazer o que bem entendermos. Se eu quiser fazer algum mal para alguém, eu vou fazer por minha livre e espontânea vontade. Mas a igreja não vai me castigar por isso. Né? Eu não vou ser castigado por um padre, por um pastor, ou pelo dirigente de uma casa. Porque ele sabe que nós temos aqui, voltando para o livre-arbítrio, cada um tem a sua liberdade. Então Deus nos dá a liberdade. Foi Deus que nos deu essa liberdade de fazer aquilo que a gente bem entende. Não é verdade? A gente está ali numa situação, eu posso fazer o que eu bem entendo ali. Só que, como doutrina, como que nós estamos estudando, eu sei que o meu livre-arbítrio, ele é danado. Ele me pega na onde? Na minha consciência. Ele me pega naquilo que, quando eu vou encostar minha cabeça lá no travesseiro, poxa, Idaira, o que você está fazendo? Por que você está cometendo esse tipo de atitude? Ninguém me proibiu. Eu fui pelaquela bendita daquela estrada lá porque eu quis. E eu tenho que assumir aquilo que eu fiz de errado. Ninguém me pediu para ir para lá. Eu tenho a minha... Então, eu tomo as minhas decisões sem que ninguém vai falar para mim que está certo ou errado. É minha decisão. Eu fiz, acabou. Só que eu tenho que assumir as consequências. Esse é o grande detalhe. Diferente, né, de outras que falam, olha, você não pode falar palavrão, olha, é pecado você fazer isso. Não, isso não é. O pecado, né, olha, se você fizer isso é pecado, você vai morrer, vai pro como é que chamava lá, do mármore do inferno, né, tudo assim. Não. É por isso que a doutrina ela é maravilhosa nesse sentido. Ela nos dá total liberdade de fazer aquilo que nós bem entendemos. Acabou. Você assume o que você está fazendo. Né?
E quem geralmente vai assumir, ou por vias diretas ou indiretas, somos nós mesmos. Eu posso até achar que, por exemplo, eu enganei meio mundo, né? Fazendo coisas erradas, e eu continuo fazendo, ninguém me critica, estou ali. Aí eu vou desencarno. Aí o bicho pega. É aí que nós entramos como doutrina. Que eu estou estudando agora o que eu posso sofrer depois da morte. Né? E não vou sofrer só na morte, porque eu vou ter que retornar para este planeta e começar a repassar tudo aquilo que eu fiz e deixei de fazer, ou os males que eu cometi, eu posso estar agora tentando saná-los. Aí a gente fala, cada um tem a cruz que merece, não é? Às vezes seria interessante a gente colocar, né, a palavra responsabilidade. Responsabilidade. Então a gente escolhe e a gente tem a responsabilidade dos resultados. Se forem bons, ótimo. Se não for feliz, vai ter que consertar. E nosso Pai Maior, Ele sempre nos dá a oportunidade, né, de... Desliga aqui, por favor, a televisão. Senão... então, como foi dito, né, então a responsabilidade que a gente tem que ter, essa responsabilidade. E o nosso Pai Maior, Ele nos dá a oportunidade de recuperarmos até os nossos erros. Volta e aprende. Aí quando nós estamos aqui, a gente não lembra mais do que fez. Aí você fala, por que Deus é tão injusto comigo? Por que eu estou passando por esse problema? Por que eu passo, o outro não? Nós somos responsáveis por aquilo que cometemos, às vezes, em outras vidas, né? Então, aí é a grande questão. Para que eu vou me... Sabendo, é aí a grande pegada. Sabendo que eu posso me complicar no meu futuro, mesmo que ninguém saiba, só Deus, eu vou ter que retornar e pagar aquilo que eu estou fazendo. Então, se eu sei disso, qual seria a minha conduta agora? Que meu livre-arbítrio seja mais assim, seja mais veemente comigo e não me deixar fazer coisas que não devem, porque eu sei que eu posso fazer algo que vai me prejudicar. Esse livre-arbítrio, né? Se nas lides espíritas, aqui ele coloca assim, nas lides espíritas dentro de uma casa espírita, mas vamos entender dentro de qualquer situação, tá? Você trabalha muito e o companheiro de jornada pouco. Não o critique. Trabalhe mais e ele, provavelmente vendo o seu esforço, mudará o comportamento. E mesmo que isso não ocorra, o problema será dele e não seu. Eu acho que isso cabe num lugar de trabalho, qualquer que seja. Às vezes a gente percebe que, né, algum companheiro ou algum funcionário trabalha mais, por que ele trabalha, né? Eu tenho que trabalhar mais do que ele, eu não estou ganhando mais. Isso aqui a gente sempre fica medindo, às vezes, o que o outro está fazendo, se ele está descansando um minuto, se faltou, enfim. A gente se preocupa com a vida alheia. Mas você, por exemplo, fazendo a tua parte, né? Fazendo o que você realmente precisa fazer, você vai dar um exemplo, não vai? Eu fui contratado, você foi contratado para fazer isso. Eu estou te pagando, você aceitou um contrato para fazer esta função. Faça de forma coerente. Não é verdade, gente? Só que quando a gente está trabalhando, tudo bem, a gente almeja cargos maiores, quer promoção. Mas eu tenho que fazer bem o que eu me propus a fazer quando eu fui contratado. Essa é a situação importante. Eu fui contratado para determinada situação. Vou fazer bem. Mesmo que meio mundo do meu lado eu não esteja fazendo. Problema de cada um. Eu sei que eu tenho que fazer a minha parte. Vocês concordam com isso? A gente tem... Eu estou falando algo que seja muito difícil. Não, é ética, é o nosso posicionamento em qualquer lugar.
Mesmo assim, como ele fala, né, na lida espírita, que ele coloca aqui, né, lides espíritas. Então, você fica, pô, eu tenho que vir toda segunda-feira, toda quarta, e o outro não vem. Né? Não tem isso nas casas espíritas, não, irmão? Tem, às vezes a gente fica falando, poxa, eu estou sempre aqui, a pessoa fica faltando, né? Não veio. O que eu tenho a ver com isso? Se ela não veio, ou ele não veio, o problema é de quem não veio. Eu tenho que fazer o quê? A minha parte. E assim eu acho que em tudo na vida. Acho eu. Né? Se alguém lhe pedir a opinião sobre pessoa ausente, terá duas opções. Eita, mas essa aqui é dura. Se alguém lhe pedir a opinião sobre pessoa ausente, terá duas opções. Ressalte as qualidades ou mantenha-se em silêncio. Ressalte as qualidades. É aquilo que eu comecei, que a gente falou logo no início, né? É fácil falar daquele que não está presente, né? Ainda mais, por exemplo, a gente sempre brincava com isso, trabalhar em empresa, né? O cara foi mandado embora. Todos os problemas, né? Todos os erros caíam sobre o coitado que mandou embora, era o culpado de tudo, não era assim? Ainda assim é hoje. Ainda assim. Eu fiz a minha parte, ele foi quem cometeu todos os erros. E é fácil a gente falar de quem não está presente. Ele não se defende, né? Estou falando mal do João lá, né? O João não fez direito a coisa lá, ou ele é um fofoqueiro, ou ele não, né? Que cometeu algumas atrocidades aí, né? Mas eu falo dele aqui, eu estou falando e ele, né? Eu estou falando para vocês. E coitado do João, que não está nem sabendo que eu estou falando dele. Tá certo isso, mas a gente faz. Infelizmente nós fazemos. E não estou falando, né? Eu me incluo nisso também, não estou fora disso não, tá? Porque é o bendito desse processo reencarnatório que a gente tem, que a gente traz isso conosco. A gente traz, numa roda de amigos, né? Numa roda de... Você sempre vai ter alguém que você vai meter o pau. Não fica uma reunião sem meter pau em alguém. Até no time, né? Quando o time joga mal, a gente mete pau, não é? E hoje vai ter um jogão, hein? Hoje vai ter um jogão. Se meu time perder hoje, eu vou criticar o meu time aqui hoje. Eu vou criticar, né? Mas coitado deles, eles estão fazendo o melhor. Não, o cara não jogou bem, o cara frangou lá, né? No jogo. Eu sou palmeirense, viu, gente? Me perdoe. Vai ganhar. Mas se não ganhar, vou meter pau em alguém lá. É fácil, porque ele não está nem me ouvindo, não está fazendo nada. Então, é fácil a gente fazer isso. Mas a gente precisa se tocar nesse assunto, né? A gente precisa repensar muito quando falar de alguém que não possa se defender. Aí, às vezes, as pessoas, as críticas, né, vão para a televisão e chega até os ouvidos, estou me criticando por isso, né, não deu oportunidade nem de eu falar. Aí a pessoa tem como se defender. E quando não? Nesse instante pode estar me falando de mal aqui na internet, né? Esse cara fala, mas fazer que é bom, não faz, né? As críticas sempre vão existir, né? E nós temos que fazer a nossa autocrítica também. Quem vai ganhar hoje, Palmeiras ou Corinthians? Palmeiras. Corinthians. 2-0 com Palmeiras. Que ganhe o melhor, né? Vamos fazer dessa forma. Nós estamos numa casa, né, espírita, nós temos que ficar bonzinhos aqui, né? Não pode falar palavrão, tá todo mundo com um anjinho aqui. Mas o Palmeiras ganha, né? Vamos lá. É bom sair um pouquinho né? A gente dá um pouquinho de risada, é bom.
E a outra opção é ressalta as qualidades ou mantenha-se em silêncio, né? Se temos falar, pô, né, o goleiro lá jogou bem para chuchu, mas frangou, mas ele é um excelente goleiro, né? A pessoa da qual a gente às vezes não está presente, quando alguém, né, perguntar ou falar de tal pessoa, a gente tem que colocar as qualidades. Temos que aprender a fazer isso. Temos que aprender. Essa é a reforma íntima que nós tanto comentamos. A crítica só é válida quando feita com carinho, com cuidado, olhando nos olhos daquele que recebe a avaliação, para que ele tenha certeza de que sua intenção é ajudar e não denegrir. Outra situação, né? Ele coloca aqui uma crítica, às vezes, ela tem um grau de validade, ela tem um posicionamento que é importante. Olha, você cometeu esse erro, né? No caso, né, do nosso pizzaiolo lá, né? O funcionário lá, em vez de colocar 2 pitadas de sal, colocou 4. Né? Então, com crítica, olha, você errou. Não pode colocar 4, né, pitadas de sal, porque vai salgar a pizza. E aí? Então, você está recebendo uma crítica construtiva. Então, nós temos a crítica, nós temos que ter ouvidos e sentimentos para entender quando alguém está ali fazendo algum tipo de corrigenda, que seja para você próprio, que você realmente melhore e não erre mais nesse assunto. Quando a gente, é incrível, muitas pessoas às vezes falam com você, ô João, eu estou falando com você, viu, Tânia, desculpa, eu não lembro o seu nome, né, Tamires, olha, eu estou falando com você, mas não estou olhando para você, eu não olho nos teus olhos. Quando você quiser, né, isso eu aprendi muito nas empresas, olhe no olho da pessoa, fale olhando para os olhos. Porque se você fala olhando, sabe, para baixo assim, você realça, você passa algo falso. E é como se você tivesse vergonha de estar falando com alguém. Eu falei mal dela lá atrás, agora eu tenho que olhar e falar com ela no olho dela. Então a gente precisa ter esse cuidado, inclusive, quando fazer, olhar, conversar. Tem um respeito, né? Às vezes você vai cumprimentar a pessoa te viu, né? Boa tarde. É horrível isso. Às vezes as pessoas fazem sem querer isso. Mas se você for cumprimentar, olá, tudo bem, prazer, tudo jóia, olhe no rosto. É educação isso. Se eu estou sendo crítico demais, me falem, tá? A sua palestra vai ser amena, né? Sem dúvida. Ah, então beleza. Porque aqui eu peguei o tema hoje danado aqui. De resto, cada um busca a felicidade à sua maneira, pelos caminhos que acha convenientes. Cabe-nos respeitar, afinal, se Jesus nos respeita as decisões, quem somos nós para impormos algo a alguém? Nós todos buscamos a nossa felicidade, buscamos o nosso posicionamento, né? Mas nós temos que também aprender a respeitar os outros. É um grande desafio, né? Na brincadeira a gente fala, né? Falando mal de alguém, comete né, alguns erros. Então, esse livre-arbítrio que nós temos, ele é interessante, mas nós temos que tomar muito cuidado com isso, para que ele não se torne a nossa própria, vamos dizer, desgraça futura. Então, por isso que nós, kardecistas, eu repito isso sempre, nós temos o quê? O conhecimento. Isso, às vezes, é um pouco dolorido, né? Eu posso fazer algo de errado e não reconhecer o que eu fiz, por ignorância, certo? Mas quando nós somos estudiosos, sabemos aonde eu tenho que chegar, respeitar, me colocar no lugar de alguém, os meus atos me doem mais, porque eu sei que eu estou errando. Me dói mais nós que sabemos a verdade. Mas é uma situação que eu acho importante. Você sabendo onde você tem que ir, se eu vou pelo lado direito, eu sei que eu vou cometer vários erros, eu vou pelo lado esquerdo, mesmo que ele seja mais dolorido, mesmo que ele seja mais problemático.
mas eu vou pelo lado certo e não pelo lado que me convenha de maiores facilidades. Tá bom? O assunto, eu abri assim, ó, e caiu para nós isso hoje. Eu acho que, né, todas as vezes que a gente abre um livrinho desse, né, a gente fala, nossa, esse livrinho, essa lição foi para mim, essa palestra foi para mim. Mesmo que a gente repita, eu estava precisando ouvir isso. E é o que a gente precisa realmente, né? Até nós aprendermos. Pode ser que a gente não vai aprender ainda nesta existência, mas que nós vamos levar conosco, em nossa consciência, os ensinamentos, nós vamos. Está gravando lá no nosso pendrive, lá no nosso, como é que chama? HD. Está gravando lá. Então, o momento, tudo isso que nós estamos ouvindo, tentando nos melhorar, tentando buscar o que realmente é certo ou errado, está sendo gravado lá no nosso HD, certeza. Quando nós despertarmos, né, na espiritualidade, isso vai fazer para nós uma grande diferença. Porque a gente já tem conhecimento e sabe, né, o que procurar. Tem espíritos, né, tem seres que desencarnam e não aceitam que estão desencarnados. Estou certo? Muitos, né, que por ignorância, não, eu estou vivo, o que você está me dizendo está errado. Posso te ajudar? O espírito, né, o socorrista vai lá, posso te ajudar? Ele fala, não quero, você é a morte. Eu vou para o meu caminho, que eu sei que lá eu vou me dar bem. Se um dia, né, espero que nós vamos nos encontrar, né, e nos depararmos com uma situação desse, procure no nosso HD o que acontece conosco após a morte. Se eu tenho que aceitar, se eu tenho que abrir meu coração para deixar que as pessoas, que os espíritos me ajudem e não ser orgulhoso. E aí vai. Muito bem. Então vamos lá. Eu já estou chegando próximo do horário. Eu quero, né, então, dar uma boa noite àqueles que chegaram, né, um pouquinho depois do horário, que estão aqui. A gente faz sempre, né, essa meia horinha de estudos, né, que são importantes. E antes de nós iniciarmos com a palestra, eu queria deixar alguns avisos aqui, né? Primeiro, por gentileza, desligarem os celulares, né, ou colocar no modo avião. Nós vamos ter uma palestra agora, no sábado, dia 16, sobre acupuntura. É uma profissional que aqui virá falar dos benefícios da acupuntura. Então, é das 14 às 16 horas. São 2 horas, né? A gente pode interagir com esse profissional, né? Vai ser algo bem gostoso. E uma vez por sábado, né? Uma vez por mês, melhor dizendo, a gente tem um profissional que estará sempre aqui colocando a sua experiência profissional para nos ajudar. Então não esqueçam, sábado, dia 16, tá certo? Que é a palestra da 16/8 benefícios da acupuntura. A gente tem uma atividade de alimentar e dar uma cesta básica, sim, assim, uma sacola, né? Para 30 famílias, e a gente aceita as doações de produtos não perecíveis. Quem puder nos ajudar, somos gratos pela ajuda, tá bom? Temos o bazar, que está sempre aí aberto, de segunda e quarta, e às quartas-feiras está aberto às 14 horas também, das 14 às 16. Temos a biblioteca no andar de cima. Quem quiser se aprofundar um pouco mais nos estudos, podemos emprestar o livro, né, para quem estiver interessado. E eu vou já, assim, nós temos um bingo que dia 4/10, então a gente já começou a receber as prendas, né? A gente pede ajuda para aqueles que puderem nos ajudar, né? Para que não caiba muito, para que não caiba mais aqui tanta prenda que nós vamos ter aqui, para que esse bingo do dia 4/10 seja maravilhoso como foram os anteriores, tá bom? Então, a cartelinha já está à venda, a gente separou lá 10 cartelas, né, ao preço de R$35. Então, se você vier e quiser comprar avulso, vai pagar 4. Então, comprando as 10, vai ter o chá, tem aquele famoso chá bingo, a gente tem os comes e bebes. É muito bom o nosso bingo aqui na casa.
nos prestigiem, é muito bom, tá bom? E vamos lá. E eu não vou falar do Evangelho mais, mas todo mundo está fazendo Evangelho no lar? E quem não souber, tem instruções depois lá na secretaria. Posso apagar aqui? Muito bom. Fechando os nossos olhos, relaxando bem o nosso corpo físico, descruzando as pernas, os braços. Um colóquio bem gostoso de agradecimento com Jesus, com os benfeitores desta casa, que já nos aguardavam desde os primórdios desta quarta-feira, para que nós, em processo mental, possamos a eles colocar as nossas necessidades, elevar-nos, até Jesus, elevar-nos em espírito, para colocar a eles o que realmente eu preciso. Muitas vezes, preciso de autocontrole, preciso de uma saúde, uma doença que a gente tem que precisa ser curada, um bom emprego às vezes, enfim, aquilo que realmente me é importante. E essa colocação, esse contato com a espiritualidade nos permite criarmos uma corrente de luz, onde a gente pode realmente transmitir para outros que estão nas nossas mentes aquilo que eu preciso, aquilo que esta pessoa precisa. De colocar, de transmitir saúde, paz para aqueles que estão ali precisando. Então, que a gente possa envolver todos aqueles que estão nas creches, nos asilos, nos hospitais, aonde quer que seja, que o nosso coração, a nossa mente possa alcançar esses lugares que estamos aí colocando. E também rezar pelo nosso planeta, vibrar pelo nosso planeta, que está precisando de muita compreensão, de muita luz. E assim, Pai, com muito carinho, nos ajoelhamos a Teus pés nesse instante para orar fazer a oração que nos ensinaste, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações. Livra-nos de todos os males, que assim seja. Graças a Deus. Muito bom. Então eu chamo aqui o nosso palestrante da noite, o Dr. Marival, que irá nos contemplar com os ensinamentos de Jesus, Vamos lá. Você quer colocar... Dá para você falar? Você quer falar aqui na frente? Como você está fazendo? Pode ser daqui, né? Daqui mesmo? Eu posso... Dá para virar aqui, ó. Você consegue falar assim o que eu preciso. Tá bom? Você faz o encerramento para mim? Eu vou te presentear com esse microfone, mas você não leva embora. Se eu não esquecer. Os nossos amigos não vão deixar acontecer isso. Uma boa tarde. Obrigado. Aqui para cá, né? Aqui que vai. Beleza. Minhas irmãs, meus irmãos, uma boa noite. Boa noite. Todo mundo bem? Tranquilo? Que bom, né? Hoje a gente vai conversar sobre um tema bem gostoso, né? Bem facinho e que dá para a gente aplicar aí na nossa vida o tempo todo. Tá? A gente tem essa chance, é fantástica, né? O tema hoje então vai ser: perdoem para que Deus possa lhes perdoar. Se encontra no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4. Né?
quando eu vejo esses termos, pelo menos na tradução que eu tenho, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, eu fico meio desconcertado, porque ele fala assim, né, para que Deus possa lhes perdoar, né? Mas o que vai levar a gente a perdoar alguém? É porque nós nos sentimos ofendidos, tá? E será que Deus se sente ofendido por algo que a gente faça? Não, Ele não se sente ofendido. Ele nos criou, Ele nos compreende, Ele vê. Nós temos uma parte de vida em nós. É que nessa fase que a gente vai andando, né, que a gente tem que passar por várias experiências, ir aprendendo, a gente vai passando por diversos estágios e com esse tempo, essa nossa parte divina vai crescendo, vai aumentando, né? E a gente vai conseguir então chegar um momento em que não vamos trair mais esse problema de perdoar também, né? Mas por que que a gente costuma se sentir ofendido? Você já experimentou perguntar para você mesmo? Né? A gente normalmente vai se sentir ofendido porque alguém falou algo que nos incomodou, fez algo que nos incomodou, não é assim? Então, se isso aconteceu conosco, nós é que ficamos incomodados, né? É que esse problema, essa doença é nossa como espíritos. A gente deixa o nosso orgulho ficar um pouquinho, né, grande demais, e qualquer coisa que se dirija a nós, que não é aquilo que a gente quer ouvir ou quer ver, né, ou que seja feito, a gente acaba julgando que é uma ofensa e aí carrega isso conosco, né? Bom, mas vamos lembrar do Evangelho, nesse capítulo 10, se a gente for ler esses itens, né, tem um trecho lá que eu acho bastante interessante, que cabe, né, para todos nós. É quando Pedro pergunta a Jesus: quantas vezes perdoarei a meu irmão? E aí Jesus então lhe responde, né? Perdoar-lhes não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Quando ele fala isso, ele está dizendo para nós, né, como falou para eles, não é para você fazer uma continha, porque essa conta vai dar um número muito grande, né? Mas é que a gente deve perdoar indefinidamente. E cada ofensa que você julgar que está recebendo, né? Mesmo que ela seja repetitiva, né? Alguém fez algo para nós e a gente se sentiu ofendido hoje, né? Aí você pegou e perdoou. Aí daqui 2, 3 dias acontece de novo, né? Perdoa de novo. E assim sucessivamente. Isso é muito fácil ou é muito difícil para nós? E eu acho que para nós ainda, né, é um pouco difícil. Mas isso vai depender muito dessa caminhada que a gente está fazendo, o quanto o espírito está mandando mais do que a matéria, né? Quanto mais o espírito estiver mandando em relação à matéria, ou seja, quanto mais nós estivermos nos desapegando dos bens materiais, entendendo que nós somos usufrutuários deles, né? Eles não nos pertencem, nada disso é nosso. Nosso corpo não é nosso, nada que está aqui na terra físico é nosso, né? Nós vamos deixar isso aqui. Então a gente tem que começar a dar um valor maior exatamente para aqueles valores espirituais. E a partir daí isso vai ficar mais fácil para nós, tá? Um outro problema que a gente acaba tendo, né, para ter um pouquinho mais de facilidade em perdoar, é aquilo que a gente chama de justiça, né? Você quer sempre que aconteça a justiça, não é? Mas a gente tem ideia do que é a justiça divina? Quando a gente fala que é justiça, na maioria das vezes a gente está confundindo isso com vingança. E aí nós vamos carregar esses sentimentos com a gente. Que sentimentos? Sentimentos de ódio, de raiva, esse de vingança,
né? Isso não vai nos ajudar nem um pouquinho a cumprir essa orientação de Jesus, tá? Agora, a gente consegue, e melhorando isso no nosso dia a dia, a gente vai conseguir sim. Vai conseguir e perceber, né, que esse problema é nosso e não do outro, vai. Mas é aos poucos. E a gente precisa querer aumentar um pouquinho o nosso grau de conhecimento. Como é que a gente vai aprender um pouquinho mais, né? Aumentar esse grau de conhecimento intelectual nosso. Lendo, estudando, né? E como é que você vai saber se você está aprendendo ou não? É a hora que você começa a pôr isso na prática, né? Aí cada um, né, vai estar num momento diferente da sua evolução, num momento diferente, né, desse aprendizado. Então, para cada um pode ter uma receita diferente, né? Tá. Eu vou dar aqui umas ideias daquilo que para mim ficou sendo mais fácil. Isso não significa que para todo mundo vai ser igual, mas é um caminho e cada um pode começar a pensar um pouquinho melhor, né? E começar a adotar nessa direção para que a sua vida vá ficar mais feliz, né? Tá? A gente costuma fazer uma comparação, né, dessa ideia que a gente tem de perdão e a ideia de vingança, porque se você ficar com raiva, com ódio, você não vai perdoar, é que você vai querer uma vingança em relação ao outro, né? Imagina só que isso seria como se você estivesse pegando, né, uma brasa, tá? Segurando na sua mão essa brasa e atirando no outro para tentar feri-lo. Vai dar certo? Quem é que vai ficar com a mão queimada nessa história, né? Então, isso vai ser mais doloroso para nós. E a gente não vai conseguir o objetivo de querer atingir o outro, tá? Nós vamos atingir a nós mesmos. Então, a gente pode começar a tentar entender um pouquinho melhor esses conceitos. Por exemplo, né, da justiça divina, lendo. Tem um livro interessante, né? Esse é o livro. Esse livro, ele não é dessa biblioteca espírita, mas ele é interessante. Esse aqui me deu uma ideia um pouquinho, né? Me ajudou a entender um pouquinho melhor essa ideia de justiça divina. E a partir daí, a gente vai evoluindo, né? A cada dia que passa, você vai pensando e vai vivendo o seu dia a dia e vai tentando entender um pouquinho melhor o que significa isso, né? Também é um livro que vai tratar do mundo espiritual, tá? É bastante interessante e é uma sugestão de leitura aí para quem quiser conhecer um pouquinho mais, né? Tem esse aqui também, esse é muito bom, tá? Esse é da linha psicológica de Joana de Ângeles e ele foi psicografado pelo Divaldo, né? É autodescobrimento. Então isso aí vai ajudar a gente a começar a entender, né, essas nossas reações, por que a gente tem essas reações e como a gente pode ir trabalhando isso e mudando isso, melhorando isso, né, para que essa nossa jornada fique um pouquinho mais fácil, né? E a gente tem também esse eu acho espetacular, muito bom, né? Que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse aí também vai nos ajudar bastante a enxergar esse caminho, tá? Então, como você vê, as coisas, né, na nossa caminhada, elas não acontecem assim de repente, tá? Elas vão estar sempre ligadas a um trabalho, né? A gente vai ter que trabalhar, a gente tem que buscar, e a gente vai fazer disso um progresso de caminho passo a passo, né? Isso não vai acontecer de repente, vai ser um processo. A gente tomando conhecimento,
a gente começa a aplicar isso na nossa vida, você vai começar a perceber os resultados, vai ver, né, que o resultado é bom, sabe? Você se sente melhor com esse resultado, se sente mais leve, e aí você vai aplicar mais, e aí melhora mais, e aí você vai fazendo com que isso comece a ficar como se fosse algo automático, né? Você começa a mudar essa sua forma de ver e agir, tá? É muito interessante, né? E aí vai naquela escolha do nosso livre-arbítrio, né? Como você quer ser, né? Você quer estar bem ou você quer andar carregando aquela nuvenzinha de tempestade que a qualquer momento vai cair raios e trovões na sua cabeça, né? É sempre a escolha vai ser nossa, tá? Uma coisa interessante também, que eu acho que vale a pena a gente pensar um pouquinho, né? Para poder identificar como a gente tem os problemas, né? Os problemas acontecem na nossa vida, as relações acontecem na nossa vida e o luto acontece na nossa vida, tá? Mas isso tem um ciclo. Então, nesses relacionamentos, por exemplo, quando a gente fica magoado, ele costuma ter esse ciclo, né? Esses 5 passos. A gente começa negando, né? Ou seja, perguntando, por que eu? Né? Por que isso acontece comigo? Aí você se revolta, é como se estivesse achando que aquilo não tinha que acontecer, você faz direitinho, você está toda semana indo no centro, você está sempre fazendo evangelho no lar, né? Por que tem que acontecer? Até o momento em que você passa a se cansar desse sofrimento, né? E para de fazer essa negação e para de fazer esse movimento de revolta, tá? Aí você se cansou dessa situação, começa a entender que ela está aí e que você precisa entender qual é a mensagem que ela está te trazendo, e a partir dessa mensagem, então, você vai ressignificar o fato, né? Através de proatividade. O que é a proatividade? É você pegar esses conhecimentos que você tem, né? Isso que a gente está vendo no Evangelho, isso que a gente lê em todos esses outros livros, isso que a gente está praticando no nosso dia a dia e aplicar nessa situação. E começar a perceber que com esse conhecimento você começa a enxergar esse fato de uma outra forma, tá? Então você ressignifica o fato. Ou seja, ele passa a ter um outro significado para você, não mais esse que estava te trazendo esse monte de problema, essa revolta, né? E a partir do momento que a gente consegue fazer isso, você fica mais leve. Essa revolta, essa dor passa, tá? Mas é um ciclo. Para uns vai demorar mais tempo, para outros demora menos. Depende de como você vai se revoltar e de quanto você está aprendendo e aplicando. Então, lembra disso, tá? Que quando você fala em resignação, não é uma desistência, né? Não é uma fraqueza, tá? E nem uma fuga da realidade. Isso envolve uma força sua, né? Uma força que a gente tem dentro de nós, a nossa capacidade de crescimento, né, de melhora, que é para isso que nós estamos aqui, para a gente conseguir ir evoluindo, né, e perceber que tem coisas que não estão na nossa dependência de serem mudadas. A gente tem que aceitar isso também, né? Faz parte da gente ir diminuindo assim um pouquinho esse nosso orgulho, né, que a gente comanda tudo e que tudo está na nossa mão. Isso aí então vai ajudar bastante a gente a começar a ir nessa caminhada, tá? É muito complicado fazer isso? Eu diria que não é complicado, né? Mas a gente precisa começar a fazer. Às vezes, isso pode
você faz como se fosse forçado, né? Tá? Mas a primeira vez dá a impressão que você fez isso forçado, depois vai ficando mais fácil, e depois de um tempo, isso passa a ser algo que está com você. Você já nem percebe mais. Quando toma uma atitude, né? Acontece algo ao seu redor, e você já não se magoa mais, já não se sente mais ofendido, já passa a entender um pouquinho melhor o que o outro tem para te oferecer e percebe, você já esteve naquele lugar também. Ele também é um filho de Deus e vai evoluir, vai caminhar, né? Existem várias formas da gente começar a tentar deixar isso mais fácil na nossa vida, tá? Uma delas é essa aqui, eu gosto muito dessa imagem, que é fácil da gente lembrar, né? Está na nossa mão essa possibilidade, né? E isso também foi uma orientação que Jesus nos passou, tá? Que a gente começa a pôr em prática, né? A benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas. Se a gente começar a praticar a benevolência, né? Ser benevolente com as demais pessoas, no começo vai ser meio complicadinho, né? Depois você vai perceber que vai ficar mais fácil de você ir aplicando esse conceito, até que ele começa a entrar em você e fazer parte do seu dia a dia. E aí você vai perceber uma outra coisa interessante, que você começa a ser benevolente com você também. E tudo para você vai ficando um pouquinho mais fácil, né? É a mesma coisa, perdão das ofensas. Você se sente ofendido por algo que foi feito, então essa doença não está no outro, está em você, tá? A dor é o sinal da doença, você é que ficou doído, então você é que está com essa doença. É uma doença de nós, espíritos, tá? E o que a gente vai fazer? Vamos pegar essa situação que nos deixou com raiva, ou que nos deixou com mágoa, né? Vamos pegar ela, que está vem vindo, né? Nos acompanhando esse tempo todo, vamos trazer ela para hoje e tentar entender isso dentro desses conceitos que nós temos agora do Evangelho. Perceber se aquilo que aconteceu era o que tinha naquela época, que a forma como nós entendemos o fato não foi a mais feliz. Por isso que a gente acabou ficando ofendido, acabou ficando com raiva, acabou carregando uma mágoa, né? E quando você fica desse jeito, é como se estivesse assim, carregando um peso nas costas. O outro, ele não tem esse problema, ele não está com peso nas costas, quem está somos nós. Então, a partir do momento que a gente começa a ressignificar esse fato e aplicar esse conceito do perdão nessa situação, para o outro não vai mudar muita coisa, tá? Porque se você for falar, você me perdoa por essa situação, por ter ficado com raiva, ter feito isso ou aquilo, né? Tanto faz se o outro vai ou não perdoar. O que é importante é que a gente faça isso. A partir desse momento, nós estamos nos perdoando e tirando esse peso das nossas costas, tá? E aí você ressignificou essa situação. Isso significa que não mais acontecerá isso na sua vida? Não. Isso aqui é interessante, vai acontecer outras vezes, tá? Só que na próxima vez, isso já não vai trazer o mesmo efeito para você. Isso vai ser algo que vem e passa. Você não vai ficar se martirizando, lembrando disso e sofrendo com isso, tá? E você vai então estar tirando esses pesos da sua costa e não vai estar colocando mais peso para carregar. Como eu falei, não é muito fácil, né? A gente tem que estudar e aplicar, tá? Para alguns de nós, pode ser que isso aconteça em 1 hora, 1 semana, 1 mês, tá? 1 ano, 10 anos, 20 anos, uma vida inteira. Mas não importa
o tempo que isso vai demorar. A gente precisa começar, porque a gente vai conseguindo aplicar esses conceitos nessa vida, e tudo que a gente estiver melhorando nessa vida, na próxima encarnação, a gente já vai vir com esse conhecimento e já com esses sentimentos, tá? A gente já vai voltar um pouquinho melhor do que está agora. Tanto que, muitas vezes, né, a gente fica curioso para saber o que a gente foi no passado, né? Tem muita gente que tem essa curiosidade, né? Mas não precisa se preocupar com isso. É só lembrar que o que nós somos hoje é a nossa melhor versão, tá? E a gente vai trabalhar hoje porque amanhã a gente vai voltar, né? Nós vamos passar um tempo aqui, vamos deixar o corpo físico, voltar para a erraticidade, e depois de um tempo a gente vai reencarnar novamente. E quando já a gente estiver reencarnando, tudo isso que nós aprendemos até o momento que a gente volta para a erraticidade, vai voltar conosco. Então a gente vai continuar melhorando, sendo sempre a nossa melhor versão. Tá? Então vamos trabalhar hoje para isso, para que a gente possa ir sempre melhorando um pouquinho. Vai ser difícil, não vai ser fácil não, tá? Mas a gente precisa começar a entender e aplicar isso no nosso dia a dia. Combinado? Olha, só tem 3 livrinhos para ler e mais esses 3 conceitos para aplicar. Ó. Olha que pouquinha coisa. Então, para a gente encerrar, né? Que em nossos corações haja o agradecimento e que as palavras do Cristo nos habite em abundância. Isso vai depender de nós, tá? Se a gente quer ou não. Vamos escolher, né? E quando fizermos algo com palavras ou obras, né, que façamos sempre com alegria. Lembra disso. Tudo que você fizer, faz com alegria. Porque é a Deus que nós estamos fazendo. Tá bom? Então eu agradeço esse carinho de vocês por estarem aqui, por permitir que a gente pudesse, né, conversar um pouquinho sobre o assunto. E todos nós podemos aprender mais um pouquinho para amanhã ser um pouquinho melhor do que nós fomos hoje, tá bom? Então vamos agradecer a Deus essa oportunidade que a gente teve de estar aqui reunido, né? Vamos agradecer a Jesus por estar presente aqui conosco. Ele mesmo disse que onde 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, aí ele estaria. Vamos agradecer aos benfeitores da casa, aos benfeitores dessa tarefa, aos nossos benfeitores e a todos aqueles que de alguma forma permitiram que a gente pudesse estar aqui reunido essa noite. Vamos rogar a Maria que nos cubra com seu manto de amor, que nos acompanhe aos nossos lares em segurança e que permita que nós possamos estar aqui na próxima quarta-feira para mais uma noite de estudo do Evangelho. Rogamos, Mãe querida, interceda junto a Deus, nosso Pai, rogando-lhe possa nos dar coragem nos momentos de nossas dificuldades, nos dar um pouquinho de sabedoria nos momentos de nossas escolhas e colocar sempre uma estrela guia no caminho de cada um de nós. Que assim seja. Vamos em paz.